Agora, a gente volta a falar sobre os casos de feminicídio no Brasil. Nós citamos um caso muito grave que aconteceu em São Paulo, em que um policial militar matou a companheira, o PM Tiago de Lima, que estava de folga, e teve a prisão preventiva decretada. Então, ele vai continuar preso. Inicialmente, eu havia compreendido que ele seria solto, mas não. A notícia confirmada é de que ele vai continuar preso. Mas a gente vai falar desse problema como um todo agora, porque, como eu já disse aqui com vocês algumas vezes, a gente pode noticiar isso todo dia. Porque esse caso não é um caso, não é uma ação isolada. É uma mazela, é uma chaga no nosso país de homens matando mulheres, companheiras, ex-companheiras, por serem suas mulheres. Quem está com a gente hoje é a Isabela Sobral, supervisora do Núcleo de Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Boa tarde, Isabela. Muito obrigada por participar, aceitar nosso convite para discutir um problema tão grave. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Fábio. Obrigada pelo convite. Eu queria começar perguntando, Isabela, a gente sabe que as mulheres têm sido cada vez mais incentivadas a denunciar, a pedir ajuda, e isso pode elevar os números de denúncias. Mas, de uma forma geral, qual é a avaliação que você faz? Esse problema da violência doméstica contra a mulher, em que muitas vezes culmina com o feminicídio, está se agravando no nosso país? Bom, Adriana, a gente no Fórum Brasileiro de Segurança Pública busca levantar dados para conseguir, compreender melhor essa questão. Então, a gente levanta dados de boletins de ocorrência registrados pelas polícias civis, dos 27 estados, e a gente nota, sim, que existe um aumento nos registros feitos, nos boletins de ocorrências feitos de violência doméstica. Sim, isso pode ter um impacto numa maior notificação, ou seja, as mulheres hoje sabem, entendem melhor, que a situação que elas podem estar passando se trata de violência doméstica e vão buscar, as polícias para denunciar. Mas também nos parece que existe um aumento da violência em si, porque a gente nota também um aumento de outros tipos de registro, como os registros de violência letal, os homicídios de mulheres, os feminicídios, que são tipos de crime que estão menos sujeitos à subnotificação. Claro, porque um homicídio, por exemplo, de uma mulher, quando existe um corpo, então a subnotificação fica menor, esses casos são mais registrados do que aqueles que dependem da ida até a delegacia, dependem que a mulher tenha coragem de ir lá e decida denunciar. Então, a gente nota que esses registros de violência letal, que são tipicamente menos subnotificados, também aumentam ao longo dos anos no país. De fato, nos parece que existe um aumento do fenômeno violência contra a mulher, não só dos registros nas delegacias. Agora, como fazer para a gente vencer isso, para a gente conseguir diminuir esses números de feminicídios? Porque muitas vezes, eu falei disso aqui no começo do Entre Nós, sai barato matar uma mulher. Porque em 8 anos de cadeia, você vê casos emblemáticos, mesmo com uma forte cobertura da imprensa, 8, 9 anos de prisão, o assassino é solto e volta a ter uma vida. E a família que ele destruiu com o assassinato de uma mulher, muitas vezes na frente dos filhos, em casos muito dramáticos, aquela família está marcada por uma tragédia para sempre. Aquela pessoa jamais vai viver tudo que ela tinha para viver. Ela foi morta. E, no entanto, a gente não consegue ver uma punição mais rigorosa. O que falta para a gente ter mais rigor na punição e conseguir reduzir esses números? Bom, Adriana, para reduzir esses números de feminicídio, a gente tem que encerrar esse ciclo de violência antes que ele chegue até esse momento, O feminicídio, muitas vezes, na maior parte das vezes, ele é o resultado de uma série de violências que aquela mulher vai sofrendo, muitas vezes num relacionamento, com um companheiro. A maior parte dos casos de feminicídio são desse tipo. Então, a mulher que ela sofre feminicídio, a maioria das vezes ela já sofreu outros tipos de violência antes, A gente tem que conseguir interromper esse ciclo de violência antes que chegue até esse resultado mais grave, Então, a gente tem que incentivar essas mulheres a buscarem ajuda, a buscarem as polícias, a buscarem os meios que o Estado oferece para que elas possam encerrar esse ciclo de violência. Então, por exemplo, a Lei Maria da Penha colocou um instrumento muito importante no nosso país, que são as medidas protetivas de urgência, São instrumentos de extrema importância para a proteção às mulheres, porque elas tiram a mulher daquela situação ali direto com o agressor,
Então, uma vez que as mulheres têm acesso a essa política, a chance de que elas sejam vítimas de feminicídio diminui bastante, né? Então, a gente precisa que elas cheguem até as delegacias, que elas possam solicitar essas medidas, que elas saibam que existe essa alternativa, por exemplo, né? A gente sabe hoje que elas são bastante efetivas no combate ao feminicídio. Então, é muito importante que as mulheres se sintam com coragem de irem até as delegacias, com coragem de denunciarem, né, que elas sejam bem atendidas por aquele policial que está fazendo o atendimento, que elas não sejam revitimizadas naquele momento tão delicado, né, de tanta vulnerabilidade. Então, é necessário que exista um atendimento especial, um atendimento que leve em conta a vulnerabilidade que aquela mulher está passando naquele momento, né? Então, é preciso que as polícias como um todo estejam capacitadas para atender essas mulheres e para oferecer para elas os instrumentos que hoje nós temos no nosso país e que são efetivos, né? Mas que muitas vezes não chegam até todas as mulheres. Isabela, você disse aí, né, é fundamental que os policiais estejam capacitados como um todo para atender essas mulheres, né? Claro que a gente tem que combater o fato, mas também tem que diminuir a subnotificação, pegando um gancho da sua primeira resposta. O quão importante seria, então, o aumento do número das delegacias da mulher pelo país? As delegacias da mulher são muito importantes, porque nessas delegacias você tem policiais especializados nesse tipo de atendimento, né? Policiais, então, que vão ter uma capacitação específica para tratar dessas mulheres, mas é também muito importante que as delegacias comuns também tenham policiais capacitados. Por quê? Delegacias da mulher hoje estão muito focadas em capitais, em grandes cidades, né? Nem sempre esse tipo de equipamento consegue chegar até o interior, até as cidades pequenas. Muitas vezes o que vai estar disponível para aquela população é a delegacia comum, que registra todos os tipos de crime, né? Não só aqueles contra a mulher. Então, é importante que essas delegacias também tenham policiais capacitados, né? Essa capacitação tem que ser geral, de todos os policiais. Ela não tem que conseguir ser atendida somente na delegacia de violência contra a mulher. É claro que essa delegacia é de extrema importância, né? Porque ali se faz um encaminhamento, muitas vezes ela está conectada melhor com uma rede de atendimento de outros equipamentos públicos, mas é muito importante que todos os policiais estejam capacitados, que a mulher possa ter um atendimento digno e que a ela possam ser oferecidos todos esses instrumentos, tudo isso que nós temos hoje na legislação brasileira, em qualquer delegacia, por qualquer policial. Todos precisam estar capacitados, de fato, para atendê-la da forma adequada. Isabela, para a gente terminar rapidamente, aumentar a pena, uma mudança na legislação, para que a pena para homicídios, para feminicídios, seja mais dura, ou para que não haja uma progressão da pena em que o assassino tem o direito de retomar, conseguir a liberdade provisória. É um caminho? Vocês defendem isso ou discutem esse caminho? Esse é um caminho possível. A criação da lei do feminicídio já, né, coloca uma pena mais grave, né, para esse tipo de crime do que em relação ao homicídio comum de uma mulher. Então, quando foi criado esse tipo penal, o feminicídio já vem com uma pena agravada. Mas a gente também defende, na verdade, como principal medida para diminuir esse tipo de crime a efetivação da Lei Maria da Penha, né? Então, aqui esses instrumentos cheguem até as mulheres antes que os casos mais graves aconteçam, né? Essa é a principal medida que a gente pode ter, né? Investimentos nas polícias, nesse atendimento que eu comentei, que então as polícias estejam capacitadas para apresentar, né, essas medidas que já existem, que são efetivas, e as outras que vêm sendo criadas ao longo do tempo. Então, já existe, né, o agravamento da pena com a criação da lei do feminicídio, e também precisa se efetivar, então, esse atendimento adequado e esse oferecimento das medidas protetivas de urgência nas delegacias. Tá certo. Isabela Sobral, supervisora do Núcleo de Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, muito obrigada por ajudar a gente a entender, compreender esse grave problema e refletir sobre o que a gente precisa para vencer um número assustador, essa estatística de feminicídios no Brasil, uma mulher morta por ser mulher a cada 6 horas. Obrigada e bom trabalho para vocês.